muito bem-vindos aqui ao nosso curso de formação de agente de desenvolvimento básico. Nesse curso, nós passaremos por um roteiro para apresentar os principais avanços de contratações públicas e apresentando também um conjunto de alternativas e oportunidades que permitirão o aprofundamento e o detalhamento em cada um dos temas de licitações públicas. Nesse início, nós teremos aqui Vanessa Ventura, do Ministério da Gestão e da Inovação, que nos acompanhará nessa lista de reprodução. Essa primeira lista vai abarcar, do começo ao fim, um passo a passo sobre os processos de licitação pública, utilizando a plataforma compras.gov.br e com a preparação técnica, jurídica e operacional para os seus primeiros passos na ferramenta de aplicação das compras do compras.gov.br. Todos os passos: cadastramento, credenciamento, planejamento da contratação, até a execução do contrato. Além disso, você terá logo abaixo um conjunto de trilhas de conhecimento, com cada um dos setores específicos vinculado ao portal compras.gov.br na parte do Capacite-se. Assim, a cada novo lançamento, a cada nova atualização, você já terá acesso integral a todo o conteúdo. Vamos juntos? Bom, e agora vamos conhecer um pouco mais da Vanessa e do processo do compras.gov.br. Vanessa, conte para a gente essa primeira revisão jurídica, histórica, onde nós estamos, onde a pessoa precisa começar a pensar para planejar as suas compras até chegar a uma contratação mais eficaz, efetiva e eficiente. Vamos lá, Zanin. Olá, pessoal. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o PCA e a sua regulamentação. Aonde nós encontramos essa regulamentação na lei, na nova lei de licitações. Então, eu vou pedir aqui licença para compartilhar a minha tela com vocês. Deixa eu só aproveitar para quem está chegando agora, dar um recado. Você que é um órgão de Estado e de município, você pode aderir aos procedimentos e às regulamentações federais, com base no artigo 187 da nova lei de licitações. Então, o que está aqui não é obrigatório para você, mas você pode tomar como uma referência e um passo seguro a ser seguido na ferramenta. Vamos lá. Ótimo. Então, vamos lá. Plano de contratações anual. Aonde nós encontramos o plano de contratações anual? Então, aqui está a nossa agenda, por onde nós vamos passar para poder trazer para vocês um pouquinho dessa regulamentação. Primeiro, nós vamos falar do PCA na Lei 14.133. Depois, nós vamos trazer um pouquinho do PNCP para vocês, que é o Portal Nacional de Contratações Públicas. Depois, os atores do plano de contratações anual e os documentos de formalização de demanda, os DFDs. Então, seguindo aqui, vamos falar do PCA na 14.133. Então, lá no artigo 12, na nova lei de licitações, a gente tem que, a partir dos documentos de formalização de demandas, ou seja, dos DFDs, os órgãos responsáveis pelo planejamento de cada ente federativo poderão. Por que poderão? Porque eles não estão obrigados a formular o PCA. Eles poderão formular os seus planos de contratações anual. Com o objetivo de quê? Quais são os objetivos principais do plano de contratações anual? Racionalizar as contratações dos órgãos e entidades de sua competência, garantir o alinhamento com o planejamento estratégico e subsidiar a elaboração das respectivas leis orçamentárias. Então, esses são os principais objetivos dos planos de contratações anuais a serem realizados pelos órgãos da administração. E aí, como que funciona? A partir do momento que nós elaboramos esse plano, ele necessariamente, a partir do parágrafo 1º desse mesmo artigo 12, eles deverão ser divulgados no sítio eletrônico oficial, que no caso é o PNCP, Portal Nacional de Contratações Públicas, que eu vou falar para vocês um pouquinho mais adiante. Então, o plano de contratações anual, ele deve ser divulgado e mantido à disposição do público no sítio eletrônico oficial e observado pelo ente na realização das licitações e da execução dos seus contratos. Tá certo?
E aí, uma outra localização do PCA, especificamente na lei de licitações, é no artigo 18, onde ele diz também que, ao elaborar o ETP, quando os agentes de contratação ou as pessoas responsáveis pela fase preparatória da licitação forem fazer os ETPs, eles precisam demonstrar a previsão daquela contratação no PCA. Então, esses são os 3 locais em que o PCA aparece na nova lei de licitações. Certo, Zanin? Posso prosseguir? Certo, maravilhoso. Lembrando aqui que nós temos um fluxo de contratação em que você faz um planejamento, depois nós temos os estudos técnicos preliminares, que eles são a parte onde você vai identificar a necessidade do ponto de vista do interesse público e encontrar a solução entre as melhores soluções possíveis, e aí você já marca, olha, nesse estudo técnico preliminar, então está vinculado ao meu planejamento, meu plano de contratações anuais. E tudo isso nesse portal unificado, que agora todo mundo vai precisar postar de maneira centralizada e obrigatória, que é o PNCP. Tudo certíssimo. Ótimo. Então, dando continuidade, o que é o plano de contratações anual? Ele é o documento que consolida as demandas dos órgãos ou entidade que ele pretende contratar no exercício subsequente. Então, o plano nada mais é o que a gente planeja esse ano para contratar no ano seguinte. Eu vou fazer o meu plano no ano de 2023 para as contratações do ano de 2024. E assim, sequencialmente, no ano de 2024, no ano de 2025. Então, é o ano em elaboração, é o plano em elaboração. Quando eu faço alguma alteração no meu plano deste ano, eu mexo no meu plano em execução. Quando eu planejo no meu plano de contratações anual, eu estou fazendo o meu plano em elaboração. Então, o que é o plano de contratações anual? Nada mais é do que o documento que consolida essas demandas para o exercício subsequente. E aí o PGC, ele vem como sistema, a ferramenta informatizada que integra esse PCA no PNCP. Então, no decreto 10.947 de 2022, a gente tem as datas. No governo federal, do dia 1º de janeiro até o dia 30 de abril, é o período conhecido como o período para o planejamento do PGC. Do dia 1º ao dia 15 de maio, até a primeira quinzena de maio, é o período de consolidação das demandas, e depois vem o período de aprovação, que é o período onde a autoridade competente faz a aprovação do PGC. Tá certo? E Maravilha. aí agora nós vamos falar sobre o PNCP. Então, o que é o PNCP? No artigo 174 da 14.133, nós temos lá que o PNCP é o portal responsável pela divulgação centralizada e obrigatória de todos os atos exigidos na lei. E aí ele conterá, dentre outras, as informações dos planos de contratações anuais. Então, como que funciona o PNCP? Eu, Vanessa, você, Zanin, a gente pode chegar lá e publicar no PNCP? Não, a gente não pode. Como que é que funciona? Os sistemas, eles se interligam ao PNCP através de uma coisa que nós chamamos de API. Então, o professor Renato Senini, ele sempre dá esse exemplo, eu acho ele bem lúdico. O PNCP, ele pintou vagas de estacionamento para que os sistemas encaixem os carrinhos lá naquelas vagas já desenhadas. É mais ou menos isso. Então, você tem lá as informações que você tem que colocar no PNCP. E essas informações, elas não podem ser digitadas por nós, elas têm que ser levadas pelos sistemas informatizados. Para você que já usa o Compras, você não precisa se preocupar. Por quê? Porque o Compras ele já é integrado ao PNCP. Então, basta utilizar o sistema e lá mesmo, quando a autoridade competente fizer a aprovação do seu PCA, ele já vai subir automaticamente para o PNCP, que já vai ser lançado. E como que é a carinha do PNCP? Deixa eu só fazer um complemento, ou seja, Por o favor. PNCP, ele é um integrador de portais de contratação. Então, essas vagas do estacionamento são para o seu portal de contratação, que seja outro diferente do Compras,
Ou se você é um município que tem um sistema próprio de licitações, por exemplo, a Prefeitura de Jundiaí tem, então você vai precisar ocupar essa vaguinha no estacionamento e fazer a conexão tecnológica para garantir que de forma automatizada e seguindo as mesmas regras e a mesma estrutura de padronização, você consiga fazer parte, porque vai ter um código do PNCP que vai ser comum a todas as licitações, né? Muito bom. Isso aí. E aí, como é que é a carinha do PNCP? É essa aqui. Então, lá a gente vê, ó, os planos de contratações anual, as contratações, catálogo eletrônico de padronização, a legislação. Depois disso aqui, vocês podem explorar, é consulta livre para todo mundo, é aberto. E aí, pegando aleatoriamente aqui um município qualquer, uma consulta qualquer, a gente tem lá o PCA, o valor. E aí, entrando nesse PCA, a gente tem ali o que é material, o que é serviço. E se vocês observarem aqui, ó, a gente tem como baixar um arquivo. Então, é um arquivo em CSV, onde tem lá os itens que foram lançados, né? Os valores, tudo direitinho, tudo detalhado. Então, nesse caso aqui, a gente tem um PCA de um município, onde nós temos 48 itens lançados, no valor de 1.555.000, 550 mil, perdão, e com a data de publicação aí em fevereiro de 2023. Tá certo? Então, passando um pouquinho mais adiante, agora nós vamos falar dos atores do PCA. Quem são os atores do PCA? Nós começamos aí pela unidade requisitante. A unidade requisitante nada mais é do que aquele que identifica a necessidade da contratação. É aquela pessoa que precisa do bem, é aquela pessoa que vai descrever o que ela precisa adquirir. Então, no momento que essa solicitação está sendo feita, é a pessoa que vai dizer o que ela precisa, para quando ela vai preencher aquele DFD. Junto ao setor requisitante, nós temos a área técnica, que pode ser ou não a mesma pessoa do setor requisitante. Não precisa ser necessariamente uma pessoa diferente. E aí, nós temos aí, de acordo com a antiga IN 1 de 2019, a Instrução Normativa 1 de 2019, muito se falava da área técnica relacionada à tecnologia da informação. E hoje isso está um pouco mais abrangente. Então, pensando numa área técnica que vai te ajudar a elaborar um DFD para uma aquisição em que precise de uma instalação, para uma aquisição em que precise de repente, de uma futura manutenção de um contrato. Então, essa área técnica ela vai poder te ajudar a fazer o seu DFD. E lá, quando a gente estiver fazendo a parte do sistema, nós vamos mostrar como que você vai fazer para atribuir essa responsabilidade através do compartilhamento de CPF. Passando um pouquinho mais adiante, Zanin, se quiser interromper, por favor, fique à vontade, Ah, tá? excelente. É que tem tanta informação nova e tanta coisa importante que nós vamos conseguir pegar esse fluxo e ir construindo tijolinho a tijolinho, cada um desses degraus aí, dessa escada do processo de planejamento da contratação. Mas está excelente, vamos seguindo. Tá joia. E aí, agora, nós vamos apresentar o setor de contratações. O setor de contratações é a unidade responsável pelo planejamento, pela agregação daqueles itens e a formação do calendário de contratações. Então, como que é que funciona? O setor de contratações, ele vai pegar todos os pedidos de todas as unidades requisitantes, vai avaliar aqueles DFDs, vai transformar aqueles pedidos em contratações, vai agrupar aqueles pedidos por similaridade de famílias, de objetos. Então, por exemplo, ele vai ver tudo que está relacionado ali a material de expediente, vai juntar com material de expediente, tudo que está relacionado a material de limpeza, vai colocar junto com material de limpeza, todos os tipos de serviço que estão incluídos ali, tecnologia da informação vai juntar. Então, ele vai dar essa carinha para o calendário de contratações. Esse é o grande objetivo do planejamento de contratações, é que você tenha, que as suas requisições formem calendários de contratações e que você consiga diluir isso ao longo do seu ano, que essas contratações elas sejam
bem distribuídas para que o seu setor de contratações possa trabalhar de forma otimizada, né? Então, esse é o papel do setor de contratações, é um papel fundamental. E, por fim, não menos importante, até porque até o inciso 1, né? Eu só coloquei em ordem aqui de categorias, assim, de fluxo mesmo, a autoridade competente, que é o agente público com poder de decisão, que é quem faz a aprovação do plano de contratações. E aí, olhando para um fluxo, vamos dizer assim, esse aqui é o nosso fluxo, de acordo com o decreto 10.947. A gente tem o setor requisitante, que evidencia e detalha as necessidades das contratações, que é quem preenche os DFDs. Depois disso, a gente tem o setor de contratações, então ele recebe esses DFDs, ele agrega e consolida isso no PCA e ele cria o calendário de contratações, e aí ele envia para a autoridade competente, que por sua vez aprova esses DFDs e envia para o PCA para o PMCP. Então, é isso. Posso prosseguir, Zanin? Alguma Pode, observação? pode prosseguir. Para vocês que estão acompanhando aí, respira fundo, que isso é só o começo, tá? E eu Vamos deixo eu fazer embora. uma pausa aqui para pensar no seguinte: nossa, então eu estou planejando a contratação? Sim, mas é um planejamento para o ano que vem. Olha que interessante. Meu limite, só retomando os prazos aqui, do início de janeiro até dia 30 de abril eu faço esse planejamento, nos primeiros 15 dias de maio eu faço a consolidação, até o final de maio, eu ajusto qualquer coisa, publico isso no PNCP e informo, atenção, eu informo para os requisitantes, para a sociedade e para os fornecedores o que será contratado. Isso, na perspectiva das pequenas empresas, é sensacional, porque você pode acompanhar os planos de contratação que existem na sua área de interesse e já está preparando para o atendimento daquela demanda futura. Porque muitas vezes, se você tem uma demanda governamental que pode ser um pouco maior do que a sua produção cotidiana, sabendo que naquele período você terá uma determinada licitação, você já consegue se articular para atuar em consórcio ou até para produzir aquele item que vai ser demandado. Então, ele tem um viés objetivo de resolver o problema interno da administração pública, mas também de realizar essa ponte e comunicação com o mercado para que ele se prepare para aumentar a eficácia, a eficiência e a efetividade das contratações. Vamos lá, vamos Zanin, adiante. e uma Diga. observação muito importante é que as compras elas são recorrentes. Uhum. Na maioria das vezes, os órgãos eles compram as mesmas coisas nos mesmos anos. Então, assim, todo ano a prefeitura faz aniversário, todo ano tem Dia das Mães para comemorar, todo ano tem Dia dos Pais para comemorar, todo ano tem. Então, assim, todo ano tem a merenda escolar da escola, tem os remédios da Secretaria de Saúde. Então, o planejamento nada mais é do que você fazer uma análise do que você vem comprando aí ao longo dos anos, passar isso para o papel e ter um planejamento do que você vai comprar no ano subsequente. Então, você faz uma análise, passa isso para o papel e, na medida em que você vai vendo que o seu planejamento funciona, você vai conseguindo otimizar aquele gasto. E aí você sai daquela coisa da dezembrada que chamam, né? Que é aquela coisa de você não conseguir gastar até ali os últimos meses e aí fica naquela agonia e tem que olhar, vamos ver com o que vai gastar. Então, assim, o planejamento ele vem para desmistificar tudo isso, entende? E Então, deixa eu aproveitar e colocar mais um complemento, já dando um spoiler do que vocês verão logo ali à frente na parte operacional. Que quando nós falamos do PGC, o sistema, ou seja, a ferramenta eletrônica para o planejamento e gestão da contratação, ele é absolutamente flexível para permitir a adaptação à sua realidade. Ou seja, se você quiser fazer uma programação macro por um nível maior, uma categoria, por exemplo, produtos de informática, eu posso dizer, eu vou comprar tantos R$ 1.000 desses itens e eu tenho essa ação perfeitamente possível. Ou eu posso descer um nível, posso fazer uma categoria, posso ir por PDM ou por código de serviço, ou então, se eu já tenho tudo organizado na minha escadinha de contratações, eu posso chegar até o item. Na primeira contratação, no ano seguinte, você já realizou a contratação até o item. Então, cada vez mais e melhor, você planeja a contratação
E hoje o Compra já vai lhe permitir, inclusive, os processos de pesquisa de preços, de análise de risco, de tramitação e de execução desses mesmos itens contratados como um fluxo contínuo e que vai melhorando progressivamente a cada dia. Ou seja, Isso aí. desde a utilização das ferramentas de identificação do item no catálogo, que permitirão essa identificação, tornará possível essa pesquisa de preços automatizada, como nós veremos à frente, como a utilização de modelos de editais para a realização de todas as modalidades e critérios de julgamento de acordo com a nova lei, de uma maneira simples e fácil. E é por isso que a gente precisa ter muita segurança nesse processo de planejamento, não para esse ano, mas para o início do ano que vem. Isso aí. Prosseguindo, agora nós vamos falar do DFD. O DFD, a gente vai trazer aqui os requisitos que estão no Decreto 10.947 de 2022. Mas a gente vai poder ver mesmo assim quando estiver falando lá na prática no sistema. E o que vocês vão poder observar é que ele nada mais é do que a transposição do que está no decreto para o sistema. Então, todos os itens que vocês vão ver aqui estão lá no sistema de forma disposta para que os requisitantes façam o preenchimento. Então, o DFD é o documento que evidencia e detalha a necessidade da contratação e relembrando que, conforme o inciso 7 lá do artigo 12 da 14.133, é a partir dos documentos de formalização de demanda que vão ser elaborados os PCAs. Tudo bem? Então, o que forma o meu DFD? Quais os componentes que eu tenho que ter no meu DFD? Eu começo com a justificativa da necessidade da contratação, eu passo pela descrição sucinta do objeto, eu tenho a quantidade, e aí na quantidade eu falo assim, ó, quando couber. Por quê? Porque quando eu falar a nível de classe, eu não preciso descrever a quantidade, mas quando eu falar a nível de item, eu vou ter que descrever a quantidade. E aí eu vou falar com vocês quando nós falarmos mais à frente lá na especificação do sistema, tá, Zanin? Quando a gente estiver falando lá na tela mesmo, lá no sistema, na Vera, como diz. A estimativa do valor, e aí aqui a gente fala de um procedimento por meio de simplificado, de acordo com uma orientação normativa 35 da SEG, que foi publicada, eu passo para vocês. Aí vem indicação da data pretendida, então o requisitante ele vai dizer quando que ele pretende que aquele bem esteja disponível, quando que ele precisa daquele bem. O grau de prioridade, se ele é baixo, médio ou alto, sendo que se for alto, ele vai ter que justificar. Uma indicação de vinculação de dependência ou dependência. Então, por exemplo, se eu estou fazendo um DFD para adquirir um item que necessita de instalação e o meu outro DFD de instalação, eu indico esse grau de dependência, isso tudo está disponível no sistema. E o nome da área requisitante. Então, todos esses itens, quando vocês forem preencher o DFD lá, na hora de fazer o sistema, vocês vão ver que eles estão lá disponíveis para o seu preenchimento efetivo. Então, é isso, Zanin. Eu encerro aqui essa breve apresentação. Prometi que ia ser breve, e fui, eu acho. Mas é só para que as pessoas tenham mais ou menos uma ideia de como que isso está disposto, não só na lei, como no decreto. Lembrando que tanto as prefeituras, quanto os estados, quanto os poderes legislativo e judiciário, eles têm a sua normatização própria, né? Eles podem ter prazos distintos, mas o PGC ele não impede que esses órgãos façam os seus lançamentos nos seus prazos e que sejam prazos diferenciados do prazo do Poder Executivo. Maravilha. E uma coisa muito importante para você que está nos assistindo agora é refletir um pouco, mas o que que isso tem a ver com o desenvolvimento econômico nacional sustentável e com as micro e pequenas empresas? Tem absolutamente tudo a ver. Nós temos nos portais de compras e nos órgãos da administração pública federal, estadual, municipal, o maior comprador público do Brasil. E quando nós preparamos o processo de planejamento,
na montagem dos seus editais ou na montagem dos seus termos de referências, na própria validação dos estudos técnicos preliminares, nós poderemos trabalhar de maneira objetiva os critérios que são obrigatórios na legislação, como, por exemplo, a contratação até R$ 80 mil, as subcontratações de serviços e obras que possam fazer sentido dentro de um processo na administração pública e as cotas de 25%, de até 25% para os bens de natureza divisível. Tudo isso dentro de um arcabouço previsto na Lei Complementar 123, que cria benefícios específicos neste processo de contratação. Então, tendo esse planejamento, nós conseguimos fazer essa interação com o mercado e a preparação do mercado para que ele acesse o portal, aprenda a participar utilizando o aplicativo do Compras, aprendendo a participar também com propostas e lances via sistema ou via app. Sugerimos que se comece sempre pelas dispensas de licitação por limite de valores, pois há um risco menor associado a isso, e no decorrer de um longo prazo, nós estamos formando uma base qualificada de fornecedores para melhorar a qualidade daquilo que é fornecido para as administrações públicas. Terminamos aqui esse vídeo e nos vemos já já com a continuação dessa nossa maratona de informações.